Olá pessoal, eu sou a Luciene Scherer e hoje vou conversar com vocês sobre como engajar e motivar equipes na biossegurança. Primeiramente, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária para fazer parte deste curso tão importante que é como engajar e motivar equipes na biossegurança. Então, pessoal, durante esse meu tempo como consultora de empresas, uma das maiores preocupações de todos os empresários, de todos os gestores, supervisores, é sempre como engajar e motivar a equipe para o trabalho. E nessa questão da pandemia não foi diferente, porque nós precisamos, é um projeto novo em que nós precisamos motivar a equipe e engajar a equipe nesse projeto de biossegurança. Então, nós vamos conversar aqui exatamente sobre isso, como fazer esse engajamento, como promover essa motivação da equipe para a biossegurança, para que todas as pessoas utilizem EPIs adequados, para que todas as pessoas respeitem as regras e as normas, e nós vamos conversar um pouco sobre isso durante essa aula. Eu sou a Luciene Scherer e vou estar aqui com você passo a passo para trabalhar esse processo. Bom, antes de nós começarmos a tratar sobre o passo a passo para o engajamento e a motivação da equipe, uma coisa é importante: normalmente as pessoas querem uma receita de bolo, as pessoas querem uma fórmula mágica. Então as pessoas imaginam que vão chegar num curso e que alguém vai dizer uma fórmula mágica de como motivar a equipe, como tornar a equipe mais proativa, como tornar a equipe engajada. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês logo no início do curso é que não existem fórmulas mágicas. Aliás, fórmulas mágicas nos são vendidas o tempo todo, né? Normalmente nós temos um problema com marketing, aí nós assistimos um vídeo de alguém interessante que nos vende uma fórmula mágica dizendo que vai resolver o nosso problema. E aí nós vamos lá, compramos, muitas vezes investimos alto, né, 8 mil, 10 mil reais por um curso, e nós não conseguimos implementar isso no nosso negócio. Então, muito cuidado com as fórmulas mágicas, né? Nesse processo não é diferente. Nós aqui não vamos vender uma fórmula mágica, não vamos ensinar uma fórmula mágica, nem tampouco dar uma receita de bolo de como você deve motivar ou engajar a sua equipe em biossegurança. O que nós vamos nos propor aqui é ensinar vocês alguns caminhos para promover e desenvolver esse engajamento dentro da sua empresa. Bem, nesse cenário do engajamento e da motivação, é importante nós entendermos o que a pandemia nos trouxe, né? A pandemia nos trouxe a possibilidade de nós interrompermos um processo e repensarmos os nossos processos. E repensarmos em vários sentidos. Nós tivemos que rapidamente nos adaptar a mudanças, nós tivemos que rapidamente nos adaptar a tecnologias, nós tivemos que rapidamente nos adaptar à organização, nós tivemos que rapidamente nos adaptar ao home office. E tudo isso dentro de um cenário de pandemia, dentro de um cenário de insegurança, dentro de um cenário de incerteza, dentro de um cenário de complexidade, dentro de um cenário de ambiguidade e dentro de um cenário de volatilidade. Então, dentro desse cenário do mundo que a gente chama de mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós tivemos que nos adaptar rapidamente. E com essa adaptação, nós tivemos que repensar alguns dos nossos processos.
E aqui é um processo interessante porque a gente entendeu o que aconteceu no nosso processo, né? Nós somos muito acostumados a escrever processos, a escrever procedimentos, então vamos entender o que aconteceu no nosso processo. Aqui nós temos uma representação esquemática do que aconteceu. Então nós tivemos, né, um final de um processo, e um final de um processo de uma maneira abrupta. Nós fazíamos as coisas normalmente e, de repente, nós fomos impedidos de fazer da forma como nós fazíamos. É como se nós tivéssemos uma máquina que tivesse quebrado dentro de uma fábrica e nós não podemos consertar essa máquina, nós não podemos trazer outra máquina igual, simplesmente nós temos que repensar o processo e fazer tudo de uma forma diferente. Então, foi nesse momento que veio o repensar. Então, eu fazia um processo de uma determinada forma e eu tive que repensar, e esse repensar foi rápido. Esse repensar, muitas vezes, ele gerou estresse de muitas pessoas, né? Ele gerou ansiedade em muitas pessoas, porque nós não tínhamos tempo hábil de repensar isso com a calma normalmente que a gente utiliza para desenvolver um projeto, para desenvolver um produto. Isso teve que ser muito rápido. E então nós iniciamos um novo processo. E aqui nesse mundo a gente fica pensando, né? Tem algumas pessoas que ainda acham que isso vai passar, que vai voltar ao normal. E infelizmente isso não vai voltar ao normal, porque isso foi um processo que foi interrompido, foi repensado, e outros processos surgiram, né? Processos de home office, processos de tecnologia, processos de reunião online. Então, o nosso processo começou a ser repensado muito rapidamente, e isso vai trazer tanto coisas positivas quanto coisas negativas, mas a princípio repensamos rápido e nos ajustamos e nos adaptamos rapidamente a esse novo cenário. Bom, e nesse cenário da pandemia, quando a gente fala que daqui para frente teremos um novo normal, já estamos vivendo um novo normal, esse termo novo normal trouxe junto, né, o que a pandemia nos trouxe um novo normal, e junto com o novo normal nós temos um processo de reinvenção, em que muitas empresas, muitas pessoas, muitos profissionais se reinventaram, o processo de inovação, né, o processo de tecnologia, o processo de adaptação rápida, um processo de habilidade cognitiva de alto nível e de habilidade social e emocional também de alto nível. Então, quando a gente está falando em reinvenção, o que é reinvenção? É a capacidade de você reinventar o seu negócio, reinventar a sua profissão, reinventar uma parte do serviço que você oferece, reinventar uma parte do produto que você oferece, reinventar uma parte da sua profissão ou reinventar o todo. Então, você pode se reinventar parcialmente ou o todo. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco, a minha empresa não trabalhava com teleentrega, ou não trabalhava com atendimento online. E agora, nesse momento, ela passou a trabalhar com atendimento online porque era a única forma de trabalho. Vamos dar um exemplo que a minha empresa não tinha um site bem estruturado. Com esse momento da pandemia e do novo normal, rapidamente eu providenciei um site bem estruturado para que as pessoas me conhecessem. A inovação, ela veio também nesse sentido. Muitas pessoas estavam com projetos em andamento, e quando a gente fala em inovação, a gente fala em projetos que a gente prototipa, né? Ou seja, a gente tinha uma ideia de como que aquilo poderia ser feito, e esse foi um momento de muitas pessoas testarem, muitas empresas testarem e validarem as suas ideias. A tecnologia, né? Nós começamos a fazer reuniões de trabalho, começamos a fazer reuniões online, reuniões remotas, teleconferências, né? Mais do que nunca, então tivemos que nos apropriar da tecnologia. A adaptação, todos os profissionais, empresas, né, pequenos, grandes empresários,
tiveram que se adaptar rapidamente a esse novo cenário. E quando eu falo em adaptação, eu gosto muito de trazer um conceito de adaptação. O que significa adaptação? Significa capacidade. Uma pessoa que se adapta é uma pessoa que tem capacidade e flexibilidade para reestruturar suas tarefas, seus processos, quando isso é necessário. E foi exatamente isso que nós fizemos nesse processo da pandemia. Nós ganhamos uma habilidade de nos reestruturarmos rapidamente nessa quebra, né, ao final de um processo e tendo que se adequar às nossas tarefas, à nossa estrutura, um processo novo. A outra questão é a habilidade cognitiva de alto nível. O que é uma habilidade cognitiva de alto nível? Quando nós estamos falando em habilidade cognitiva de alto nível, nós estamos falando em conhecimento, ou seja, conhecimento de alto nível. Conhecimento técnico importante. Nesse momento, os profissionais que tinham um leque maior de conhecimento foram os profissionais que conseguiram dar ao mercado a resposta necessária para que o mercado pudesse se adaptar ao que seria necessário. E ainda habilidade social e emocional, né? Que o trabalho remoto trouxe. A grande vertente de toda essa pandemia foi a inteligência emocional, ou seja, o quanto que as pessoas conseguem equilibrar a sua razão com a sua emoção e o quanto que isso passou a ser uma habilidade para quem efetivamente conseguiu ter uma habilidade social e emocional nesse momento. E então, ainda falando sobre o que a pandemia nos trouxe, nos trouxe o novo normal. E nos trazendo o novo normal, ela nos trouxe alguns conceitos. Por exemplo, o conceito da economia da distância. Ou seja, quanto que custa, quanto que as empresas estão economizando se as pessoas trabalharem em home office? Quanto que custa isso para as empresas? Quanto que é o investimento de se pensar na infraestrutura do home office, a cadeira, se é adequada ou não, se a internet é adequada ou não, se eu preciso ou não comprar um modem para o meu funcionário. Então, assim, qual é o investimento nessa economia da distância? Então, esse é um outro ponto, né, um outro conceito que a pandemia nos trouxe. Uma outra questão foi a economia da objetividade, quer dizer, quanto custa o nosso tempo? E o tempo aqui e vivido na pandemia, ele passou a ser luxo. Então, as pessoas não querem mais gastar tempo com coisas que não são produtivas, ou seja, o tempo mais do que nunca é um luxo e o cliente das empresas também quer que o seu tempo seja respeitado. Então, aquele movimento assim da gente ficar esperando por um determinado atendimento, ficar esperando no telefone por um atendimento, isso também com a pandemia se dissipou, ou seja, quem atende mais rápido, mais efetivo, é quem está na frente do mercado. Uma outra questão é a economia da biossegurança, que é basicamente o que a gente vai falar aqui no curso. Qual é o impacto de eu ter na minha empresa um ambiente seguro? O impacto é que a partir do novo normal, as pessoas vão querer frequentar ambientes seguros. E se elas vão querer frequentar ambientes seguros, elas vão optar entre ir num ambiente seguro e não ir num ambiente seguro. Ou seja, se eu quiser ter mais clientes, eu devo ter um ambiente seguro. E aí vem quanto que custa, qual é o investimento da empresa para comprar EPIs, se organizar, enfim, nesse sentido, e qual é o impacto financeiro se o meu cliente não se sentir seguro na minha empresa. E aí eu não propiciar esse ambiente seguro para o cliente, quanto que isso custa. E ainda vem a economia do engajamento, que é um outro ponto, quanto que custa o meu funcionário não está motivado, não está engajado com esse projeto que eu estou implementando
na minha empresa. E basicamente aqui no curso nós vamos falar especificamente no projeto de implantação de biossegurança dentro da empresa. Então, como engajar e motivar as equipes para essa questão da biossegurança. Lembrando que aqui nesse curso nós não vamos entregar uma fórmula, uma receita de bolo. Nós vamos trazer algumas técnicas e algumas informações que podem ajudar você a montar o seu processo. Então, nós vamos falar aqui sobre economia do engajamento, ou seja, qual é a grande dificuldade que todo gestor, todo gerente de farmácia, todo supervisor, todo farmacêutico que também é gerente, qual é o dono do seu negócio, qual é a dificuldade que todos temos? O engajamento das pessoas, a motivação das pessoas. Normalmente, na minha experiência de consultoria, sempre as pessoas me dizem, olha, eu gostaria que meus funcionários fossem mais proativos. E como fazer isso? Como promover esse engajamento, essa motivação de uma maneira natural para que as pessoas se engajem num determinado processo? Hoje, o que a gente vê nas questões de biossegurança, não é difícil implementar e comprar os equipamentos os equipamentos de proteção individual, comprar máscaras, comprar óculos, comprar aventais, né? Não é difícil fazer todo esse processo. O difícil é escrever processos, isso é a parte mais fácil. O mais difícil é a gente mudar a conduta das pessoas, nesse sentido, no sentido da biossegurança. Então, como que nós mudamos as condutas das pessoas para que a gente consiga que o nosso negócio, que a nossa farmácia, que a nossa empresa seja um ambiente seguro para os clientes frequentarem. Então, nesse slide, e quando nós estamos falando em engajamento, nós temos que ter 3 olhares no engajamento. O primeiro olhar é o olhar do funcionário, do colaborador, como que ele vai se motivar, se engajar nesse processo da biossegurança. Então, quais são as perguntas que vêm, quais são os questionamentos que vêm do colaborador? A máscara é desconfortável, eu passo o dia coçando o nariz e colocando a mão na máscara, a máscara cai, como que eu tiro a máscara? Não consigo respirar, a máscara me sufoca, não consigo, preciso vender e não consigo falar com a máscara, estou com medo de voltar a trabalhar. Sou do grupo de risco, tenho medo, né? Como é que eu faço? Se eu sou do grupo de risco, eu posso ou não posso voltar a trabalhar? Então, esses são os maiores questionamentos pelo lado do colaborador, pelo lado do funcionário. Mas nós temos também a questão do engajamento pelo lado do gestor, do supervisor, do coordenador de serviços, do dono da farmácia. Qual é esse lado? Como eu motivo e engajo a equipe nesse projeto de biossegurança? Como eu crio multiplicadores dentro da empresa para a biossegurança? Será que eu posso ser processado se, por exemplo, um funcionário se contaminar dentro do meu estabelecimento? Será que eu posso ser multado? Como que eu crio o engajamento da equipe? Como que eu digo e divulgo e transformo isso numa coisa boa e não numa coisa ruim? Como trabalhar isso com o olhar do gestor? Também é uma preocupação. E o engajamento também tem o olhar do cliente. Então, nós já vimos nos vídeos anteriores que o engajamento tem o olhar do colaborador, do funcionário, o olhar do gestor, do dono do negócio, do empresário, e também tem o olhar do cliente. E o que o cliente se pergunta? Eu vejo todos com máscaras caídas. Eu vejo todos coçando o nariz com a máscara. Eu tenho medo de me contaminar. Será que eu entro nesse estabelecimento que parece bagunçado? Então, quando nós estamos falando em engajamento, os 3 olhares têm que ser pensados. Tem que ser pensado o olhar do empresário, do dono do negócio, temos que ter o olhar do funcionário
e temos do estabelecimento e temos que ter o olhar do cliente que frequenta esse estabelecimento. Então, depois que nós já falamos, né, sobre a pandemia, sobre o que esse novo normal nos trouxe, sobre as economias diferentes que o novo normal nos trouxe, e a questão do engajamento, né, qual é o olhar que nós temos que ter em cima do engajamento, que é o olhar do gestor e do empresário, o olhar do colaborador e do funcionário e o olhar do cliente, nós finalmente vamos falar então da economia da biossegurança. O que é a economia da biossegurança? Quando a gente está falando em economia, nós temos que pensar quanto custa, quais são os investimentos para eu ter um ambiente seguro e qual é o impacto financeiro se o meu ambiente não for seguro e se o meu cliente não quiser frequentar o meu ambiente pela falta de segurança que ele oferece. Se o meu cliente não quiser entrar no meu estabelecimento pela falta de segurança, qual é o impacto disso? E aqui tem algo muito importante que nós vamos falar na sequência, que é a questão do risco. Quando nós estamos falando em impacto, nós temos que entender qual é a probabilidade de um determinado evento acontecer e qual é o impacto desse evento se ele acontecer. Então, por exemplo, eu tenho uma probabilidade alta de alguém tossir no meu estabelecimento. E qual é o impacto se isso acontecer? Provavelmente as pessoas vão sair do estabelecimento. Ou seja, quando eu tenho questões com impacto muito alto e probabilidade muito alta, eu preciso ter controles mais rígidos desse processo. Então, para finalizar, isso é que é a economia da biossegurança, ou seja, quando a gente pensa qual é o investimento que eu tenho para ter ambientes seguros e também qual é o impacto financeiro que causa a falta de ambiente seguro. Bom, e quando a gente fala em economia da biossegurança, 3 pontos são fundamentais. Primeiro, nós temos que entender que o cliente frequentará a partir de agora ambientes seguros. Segundo, nós temos que entender que o cliente frequentará ambientes que se manterem seguros. E terceiro, nós temos que entender que o cliente não irá mais em ambientes que deixarem de ser seguros. Então, vamos imaginar que um dia o cliente veio, escolheu vir no meu estabelecimento, porque ele percebeu que todos estavam de máscara, né? Ele viu um vídeo na internet mostrando o meu estabelecimento, todas as medidas de precaução preventivas que foram tomadas, enfim. E aí, quando a gente fala em biossegurança, né, são um conjunto de ações preventivas. Então, foram tomadas todas as ações, né, ele resolveu ir no meu estabelecimento. Só que aí o que aconteceu? Beleza, ele teve uma boa experiência naquele dia, ele voltou lá num outro dia. Quando ele voltou lá, as pessoas estavam coçando o nariz, máscara caída, máscara do lado da orelha. Ele percebeu aquele ambiente bagunçado, o que vai acontecer? Ele não vai mais ir naquele ambiente. E além disso, ele vai dizer para outras pessoas não irem também nesse ambiente. Então, importantíssimo é a gente entender que quando a gente está falando de economia da biossegurança, nós temos que entender drasticamente esses pontos, que é o cliente, a partir de agora, ele só frequentará ambientes seguros, o cliente frequentará ambientes que se mantiverem seguros e ele não mais vai frequentar ambientes que não forem seguros. Então, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho nesse cenário, né, da economia da biossegurança, entendendo que as pessoas vão querer frequentar ambientes seguros, vão se manter frequentando ambientes que estejam seguros e daqui para frente elas não irão em ambientes que não forem mais seguros. Eu queria contextualizar um pouquinho com essa questão dos testes rápidos dentro das farmácias. Então, quais são as principais dúvidas, né, e questionamentos que podem vir dos funcionários? Por exemplo, tenho medo de me contaminar com sangue. Isso pode ser um risco, correto? E isso a gente precisa medir a partir daí o impacto disso acontecer e também qual é a probabilidade disso acontecer.
Tenho insegurança, será que vamos fazer bem? Também temos que medir, né? O que nos garante que vamos fazer bem? Treinamento, condutas, que nos garante que nós não vamos nos contaminar ou diminui muito, ou mitiga, ou reduz muito o risco disso acontecer. A capacidade que nós temos de implementar controles nesse processo, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Com relação aos testes rápidos, o que o Ministério da Saúde recomenda, né? Recomenda que dentro das farmácias nós tenhamos distanciamento social, o uso de máscaras e a utilização de álcool gel com frequência. Mas as orientações, e eu não vou entrar definitivamente dentro das orientações e das notas técnicas, mas vou trazer algumas informações a respeito disso. As orientações da Anvisa para as farmácias estão publicadas, então, nas notas técnicas. Então, nós temos a nota técnica 97 de 2020, que traz toda a orientação para a utilização de testes rápidos, principalmente os ensaios imunocromatográficos, que são os testes rápidos, né, aqueles na forma de sabonetinho, que nós chamamos, e a nota técnica 96.220, que traz orientação para as farmácias durante o período da pandemia da Covid-19. Mas, basicamente, o que essas notas técnicas determinam? Elas determinam que dentro das farmácias sejam seguidas as boas práticas farmacêuticas nos termos da RDC 44, né, de 2009. Elas determinam que os testes rápidos devem ser realizados por um farmacêutico treinado. Elas determinam utilizar os dispositivos devidamente regularizados junto à Anvisa, determina garantir registro e rastreabilidade dos resultados e também determina delimitar fluxo de pessoal e áreas de atendimento, espera e pagamento para que não ocorra aglomeração. Então, basicamente, o que determina as normas técnicas, as notas técnicas que sejam seguidas as boas práticas, que os testes sejam realizados por um farmacêutico, que sejam utilizados os dispositivos devidamente, ou seja, regularizados pela Anvisa, garantir registro e rastreabilidade dos resultados e, além disso, delimitar, né, fluxo de pessoal e áreas de atendimento para que não ocorra aglomeração. Então, dentro deste contexto, né, as farmácias, seguindo as regras de boas práticas farmacêuticas de prevenção da contaminação, que são publicadas pela Anvisa, devem estabelecer barreiras, preferencialmente físicas, entre funcionários e usuários, devem limitar o número de clientes dentro da farmácia, né, sempre com o intuito de evitar aglomeração, e também, se possível, instalar uma barreira na área de contato com o cliente para fornecer proteção. Então, alguns estabelecimentos têm instalado uma barreira, às vezes de acrílico, para que possa promover, então, esse isolamento, né, e evitar a contaminação entre cliente e funcionário. E ainda dentro das notas técnicas, né, as farmácias elas devem seguir as regras das boas práticas e de prevenção da contaminação publicada pela Anvisa e devem adotar estratégias para diminuir o tempo da fila, devem adotar estratégias para controlar o fluxo, devem adotar sinalização, barreiras, marcadores de piso, né, para controlar o fluxo e também devem delimitar o fluxo de pessoal e das áreas de atendimento. Mas, ok, me parece que tudo isso é muito simples de ser feito, mas como que a gente garante que essas determinações, essas normas, essas regras vão ser seguidas? Nós estabelecemos todo o fluxo dentro da farmácia e daqui a pouco eu tenho clientes entrando e saindo pelo mesmo espaço, né? Eu tenho um espaço para entrada, outro para saída, e os clientes entram pelo mesmo espaço ou saem pelo mesmo espaço. Ou seja, como que eu garanto a efetividade deste processo?
Quando nós estamos falando de economia da biossegurança e da questão, né, dos testes rápidos, me parece que é muito simples a questão da gente implementar as rotinas, seguir as boas práticas e ainda nessa questão dos fluxos, evitar aglomeração, colocar barreiras físicas, toda essa parte de infraestrutura, ela parece ser muito simples. Na verdade, o maior desafio que nós temos é ganhar o engajamento dos funcionários e das pessoas nesse processo. E aí não é só o engajamento do meu funcionário, da minha equipe dentro do meu estabelecimento, mas também o engajamento dos meus clientes. Quando nós estamos falando de EPIs, o nome já está falando corretamente, se chama equipamento de proteção individual, ou seja, protege a mim, né? O equipamento de proteção individual protege a pessoa. E o que acontece, né? Quais são as situações que podem acontecer dentro de uma farmácia comunitária, por exemplo? Nós podemos ter clientes que cheguem sem máscara, nós podemos ter clientes que estão usando mal a máscara, nós podemos ter funcionários que não estão usando corretamente, nós podemos ter uma máscara que caiu, que está abaixo do nariz, então nós podemos ter várias situações. E a questão é, como nós lidamos com essa situação? E, de novo, qual é o impacto se isso acontecer e qual é a probabilidade disso acontecer? Eu sabendo qual é a probabilidade, se é alto e se o impacto é alto, eu preciso ter controles que me garantam, registros que me garantam ou que minimizem o fato disso acontecer. Então, quando nós estamos falando em biossegurança, nós não estamos falando em eliminar os riscos, nós estamos falando em reduzir, em mitigar, em minimizar os riscos. E uma outra questão importante com relação à biossegurança é a questão assim, como que eu higienizo os equipamentos de proteção individual? Por exemplo, se eu uso a máscara Face Shield, como que ela é higienizada? É com álcool 70? Pode usar? Não pode usar? Como que isso é feito? Como que eu higienizo o meu avental? Como que eu higienizo a minha máscara, se ela for de tecido? Então, como que isso é feito? Qual a máscara que eu tenho que usar quando eu estou fazendo teste rápido? Então, qual é o tipo de máscara? Então, todas essas questões, elas vêm junto com o engajamento. Ou seja, quanto mais o meu colaborador, o meu funcionário e as pessoas, né, que entram e saem do meu estabelecimento entendem que esse processo é um processo transparente de conhecimento de todos, mais fácil fica o engajamento. E aí, nesse slide, vem a questão de todo gestor, de todo farmacêutico, de todo dono de uma farmácia comunitária, né? Proprietário de uma farmácia comunitária, que é como eu motivo a minha equipe para essa questão. Então, como motivar a equipe para essa questão? E para motivar a equipe, basicamente a gente trabalha com 3 pilares para o engajamento da equipe. O primeiro pilar é o propósito, o segundo pilar são condutas claras e o terceiro é a autonomia. Quando nós estamos falando de propósito, nós precisamos entender o que as pessoas da nossa equipe querem, né? O que as pessoas querem, o que faz com que elas todos os dias venham trabalhar. Então, nós temos que entender qual é o propósito das pessoas, qual é a motivação das pessoas para o trabalho. O segundo ponto, nós precisamos ter condutas, instruções de trabalho, manuais de trabalho absolutamente claros, transparentes, e as pessoas precisam ser treinadas, comunicadas e treinadas nesse processo e também auditadas nesse processo. E o terceiro ponto é a autonomia. As equipes precisam saber o que fazer numa situação de risco e saber o que fazer numa situação de alto risco, de médio risco e de baixo risco. Então, nos próximos slides, nós vamos falar especificamente sobre cada um desse pilar. O propósito, as condutas claras e a autonomia, que são os pilares do engajamento, que são
trabalhados dentro da nossa consultoria Luciene Scherer de Gestão Empresarial. Bom, pessoal, quando a gente fala em propósito, e por que a gente vai falar em propósito? Lembra, os pilares do engajamento são propósito, condutas claras e autonomia. Mas o que propósito tem a ver com engajamento? Basicamente, eu preciso entender, para que eu consiga engajar a equipe, eu preciso entender o que faz com que as pessoas da minha equipe compareçam ao trabalho. Por que elas vão trabalhar? É pelo dinheiro, é pelo reconhecimento, é pelo idealismo? O que elas fazem, o que motiva realmente a minha equipe? Então, quando eu estou falando de propósito, é entender mais profundamente o que motiva as pessoas em direção ao trabalho. E para entender o que motiva as pessoas em relação ao trabalho, nós precisamos entender o Ikigai das pessoas. O que é o Ikigai? É a razão de viver das pessoas, o seu propósito. Então, nós precisamos entender. As pessoas fazem o que fazem porque elas amam o que elas fazem, porque elas têm talento pelo que elas fazem, porque elas são pagas pelo que elas fazem ou porque o mundo tem necessidade do que elas fazem. Quando nós estamos falando de entender o Ikigai, entender a razão de viver, entender o propósito, muitas vezes eu faço o que eu faço porque eu amo fazer o que eu faço, porque eu tenho talento para fazer o que eu faço, porque eu, inclusive, ganho dinheiro fazendo o que eu faço e o mundo apresenta uma necessidade em relação ao meu trabalho. E a gente se sente motivado e feliz quando todas essas coisas estão juntas. Então, quando eu amo o que eu faço e que eu também tenho talento para o que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. Quando eu sou paga pelo que eu faço, e eu tenho talento pelo que eu faço, mas eu não tenho amor pelo que eu faço, eu tenho um certo grau de satisfação, mas eu percebo um certo grau de inutilidade. Eu não me sinto útil fazendo aquilo. Quando o mundo precisa do que eu faço, eu tenho muito talento sobre o que eu faço, mas eu não tenho amor e não ganho dinheiro pelo que eu faço, eu também me sinto insatisfeito, porque eu não tenho reconhecimento financeiro. Então, o ideal é que nós tenhamos e que possamos trabalhar com aquilo que nos deixa motivado. Ou seja, será que o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço? Será o que eu faço, eu tenho talento para fazer o que eu faço? Será que eu consigo ser paga pelo que eu faço? E será que o mundo tem uma necessidade do que eu faço? Quando essas 4 perguntas estão alinhadas, nós encontramos a nossa razão de viver e a nossa motivação. Então, é muito importante para que a gente crie o engajamento da equipe, que a gente entenda quais são os ikigais, né? Quais são as motivações das pessoas. Bom, pessoal, e aí nós falamos de propósito e agora o próximo passo é condutas. Mas antes de falar de condutas, nós vamos falar sobre compliance. O que é compliance, né? Compliance é estar de acordo com as normas e regras, é estar em acordo com as normas. Ou seja, quando nós estamos falando de compliance da biossegurança, nós estamos falando em estar de acordo com as normas de biossegurança. Durante muito tempo na consultoria, nós trabalhamos com a implementação de programas de compliance dentro das empresas. O compliance surgiu principalmente para que se fizesse uma adequação às normas anticorrupção, antifraude dentro das empresas. E com a questão da pandemia e da biossegurança, nós assumimos esse produto dentro da nossa empresa, chamado de compliance da biossegurança, em que nós fizemos a adequação de programas de compliance dentro das empresas para se adequarem às normas da biossegurança, seguindo o mesmo método que nós utilizamos para implementação de compliance em empresas.
Então, o compliance em biossegurança, que é a adequação às normas de biossegurança, é feito com os seguintes passos. Esses são a representação esquemática dos passos que nós seguimos dentro da nossa consultoria, mas a princípio passa por a criação de um comitê interno, avaliação de riscos, né? Medindo o impacto e probabilidade de determinado evento acontecer. Depois nós estabelecemos quais são os controles que vão mitigar esses riscos, elaboramos manuais de procedimentos e condutas, instruções de trabalho, treinamos a equipe e comunicamos a equipe desse processo. Esse processo todo, além do processo da auditoria, é feito pela nossa empresa, pela nossa consultoria em diversos segmentos, não só em farmácia comunitária, mas temos já uma expertise em escolas, em varejo, em comércio, em vários segmentos. Então, as etapas, né, do processo de compliance, nós começamos estabelecendo quais são as diretrizes para a retomada, a partir de protocolos existentes e determinados pelos governos, elaboramos um plano de contingência, mapeamos as áreas de risco, revisamos todos os procedimentos, instruções de trabalho e logística de limpeza, treinamos as equipes em todos os fluxos, né, de limpeza, higienização, procedimentos existentes e utilização de EPI, e treinamos nas práticas e comportamentos de biossegurança e de etiqueta respiratória. Bom, nós já falamos no processo de engajamento que primeiro nós precisamos identificar o propósito, né, das pessoas, depois estabelecer condutas claras, né, estabelecer regras e condutas bem claras, e depois nós precisamos criar autonomia na equipe. E o desafio é como criar autonomia na equipe seguindo regras. E basicamente, para criar autonomia na equipe seguindo regras, algumas coisas são bem importantes. E é o que eu chamo de gestão com agilidade. Então, primeiro nós precisamos deixar bem claro para a equipe quais são os objetivos com relação à biossegurança, que as entregas têm que ser claras, ou seja, como que eu espero que as pessoas procedam, isso tem que ficar bem claro. As reuniões rápidas de acompanhamento e sempre uma avaliação semanal. Nessas reuniões rápidas de acompanhamento, nós podemos fazer perguntas bem simples, diárias, para promover a autonomia da equipe. Então, nessas perguntas diárias, né, nessa avaliação diária, nesse acompanhamento diário da equipe, o que a gente chama de reunião rápida e reunião diária, 3 perguntas são feitas: o que deu certo. Então, por exemplo, estamos implementando a biossegurança dentro da nossa empresa. O que deu certo? Né? Estamos implementando na nossa empresa os testes rápidos. O que deu certo? O que deu errado? E o que vamos fazer daqui para frente? São as 3 perguntas que têm que ser respondidas diariamente numa reunião rápida que varia de 10 a 15 minutos. Mas aí, novamente, vem um ponto importante, né? Como engajar e motivar a equipe na biossegurança? Ou seja, qual é a fórmula mesmo? Existe uma fórmula para fazer isso acontecer? Na minha opinião, a fórmula tem esses 3 pilares, que é entender o propósito das pessoas, a motivação, o porquê que elas estão trabalhando ali, conversar com as pessoas sobre isso. Um segundo ponto é estabelecer condutas claras, né, manual de instruções de trabalho, de processos. E o terceiro ponto é a questão da autonomia da equipe, ou seja, acompanhar esse processo e comprometer a equipe com esse processo, fazendo esse levantamento diário, né? O que deu certo, o que deu errado e o que nós vamos fazer para melhorar daqui para frente. Bom, eu gostaria de terminar falando uma frase para vocês, né? Que fracasso é uma possibilidade,
Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente, que é do Elon Musk. Então, muito importante, assim, quando a gente vai implementar um processo, a gente lembrar que sim, esse processo ele pode fracassar em algumas situações, em alguns momentos, mas sempre que a gente fracassa ou produz algum erro, a gente deve voltar atrás no processo, ver o que poderia ser feito diferente e a partir dali evoluir, né, para a inovação e para implementar um projeto quando a gente quer realmente implementar esse projeto de verdade. Então, pessoal, minha missão como consultora de empresas é sempre identificar um problema e criar uma solução. Então, nesse contexto, né, de implementar as questões de biossegurança dentro da farmácia comunitária, eu queria passar para vocês aqui 3 dicas importantes. A primeira é entender as motivações. A segunda é escrever um manual de segurança e instruções de trabalho. E a terceira é treinar a sua equipe em cima dessas instruções de trabalho criadas. E que para vocês entendam possam, né, entender as motivações dos seus funcionários, das pessoas que trabalham com vocês e às vezes as suas próprias motivações, eu queria deixar a ferramenta aqui do Ikigai em que vocês vão receber, né, se perguntar se vocês fazem o que vocês amam, se vocês fazem o que o mundo precisa, se vocês fazem aquelas coisas que vocês podem ser pagas por aquilo, e se você é bom naquilo que você faz. Quando você faz o que ama e também o mundo precisa do que você faz, você entende que isso é a sua missão, isso te traz alegria, plenitude, mas não te traz prosperidade. Quando você faz o que ama e você é bom no que você faz, você tem paixão por isso. Isso te traz uma satisfação, mas te traz um sentimento de inutilidade, afinal de contas, não é o que o mundo precisa. Quando você faz alguma coisa que você é bom, e você percebe que você pode ser pago por isso, você tem uma profissão que te deixa confortável, mas ainda com sentimento de vazio, porque não é a tua missão. Quando você faz o que o mundo precisa e também pode ser pago por isso, você tem um entusiasmo, uma complacência, mas um senso de incerteza. Parece bem que não é aquilo que você gosta. Agora, quando você trabalha com o que você ama, com o que você é bom, com o que você pode ser pago por isso e ainda o mundo precisa disso, você encontra o seu Ikigai, ou seja, a sua razão de viver. Então, o meu desafio aqui para vocês é que vocês façam basicamente essas 4 perguntas para os seus funcionários, para vocês mesmos e entendam se vocês realmente estão trabalhando com o Ikigai de vocês. E para escrever um manual de segurança, que vocês pensem em basicamente 3 coisas: as orientações para o funcionário, as orientações para o cliente e as orientações, o que deve ser feito em situações de risco. E o próximo ponto, fundamental para a implementação de qualquer processo, treinamento de equipe. Sem treinar a equipe, sem deixar muito claro e comunicar para a equipe o que precisa ser feito, não existe nenhuma evolução de nenhum tipo de projeto. Então, basicamente, você precisa fazer essas 3 coisas para começar a criar o engajamento da equipe com biossegurança. Entender as motivações, criar um manual de segurança com as normas e condutas e treinar a sua equipe. Olá, pessoal. Então, eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou a Luciene Scherer, sou consultora de empresas, sou especialista em metodologias ágeis e especialista em implementação de programas de compliance. Sou pós-doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em análise de dados e informações estatísticas e também doutora em avaliação econômica para tomada de decisão e incorporação de novas tecnologias. Também tenho mestrado em ciências biológicas, bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou Master Coach, licenciada pelo
o Instituto pelo BCI. Então, pessoal, espero que vocês assam minhas patentes e o que eu acredito de verdade é que todos os títulos e todas as patentes que eu tenho, elas só valem se eu conseguir transformar toda a minha titulação em conhecimento para quem me ouve. Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa aula e fico à disposição para contatos futuros. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Eu sou a Luciene Scherer, sou consultora de empresas e fico à disposição para qualquer dúvida. Me sigam nas redes sociais e também no canal do YouTube. Um grande abraço a todos.